Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, meus amigos, mais uma vez nos reunindo aqui nos meios virtuais, pela internet, pelo YouTube, para que possamos mais uma vez desenvolvermos, mais um tema ligado à doutrina espírita. E hoje vamos trabalhar com o tema a ação social espírita. Um tema muito interessante, não é? Porque nós somos indivíduos políticos também, não aquela política partidária, mas no sentido da igualdade, né? Da lei de sociedade, que Kardec tanto trabalhou conosco. E nós vamos, então, trabalhar este tema, a ação social espírita. Então, nós contamos com todos vocês, com os espíritos amigos que vêm nos ajudar a desenvolver o tema, não é? Que nos ajudam, que nos inspiram aí as ideias para trabalharmos melhor, para que sejamos compreendidos. Vamos iniciar, então, fazendo a nossa prece, rogando a Jesus, não é? A Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que tanto nos auxilia neste momento, iniciando mais um trabalho do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, aqui em Belo Horizonte. Rogamos, Senhor, a tua proteção e o teu amparo para todos aqueles que nos assistem, para os lares aqui representados, para todos os irmãos encarnados, desencarnados, aqueles que ainda se encontram em dificuldades no plano espiritual. Lembramos também de todos aqueles que ainda sofrem com a Covid-19, ainda nos hospitais, ou que desencarnaram pela Covid, ainda com dificuldades de encontrar a verdadeira paz no plano espiritual, que recebam também neste momento as nossas vibrações. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de estudo, de trabalho, essa disciplina que criamos com a participação nessas lives, estudando para fazê-las, aprendendo cada vez mais, mas que também possamos colocar em prática tudo o que for dito aqui. Que possamos, Senhor Jesus, procurar sempre a porta estreita que nos conduz à vida, a verdadeira vida que é a vida espiritual. Sejamos menos materialistas, menos orgulhosos, mais humildes, mais fraternos com todos os nossos irmãos aqui da Terra, em humanidade. Somos filhos do mesmo Pai, Deus, que Ele está no controle de tudo. Só temos a agradecer. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, hoje vamos, então, trabalhar este tema com vocês. Nos baseamos aí no livro, vários livros, né? Mas principalmente um livro chamado Espiritismo e Política, que é um tema que vocês vão ver que está muito ligado, né, à ação social espírita. Não sei se vocês vão ouvir aí alguns trovões, né? Porque vai cair uma tempestade aqui, né? Os fenômenos da natureza aí. Mas vamos ter tranquilidade para o nosso trabalho, não é? Quando a gente fala de ação social espírita, a gente não pode se esquecer do nosso grande, né, médico dos pobres, querido Bezerra de Menezes, que também foi um político, não é? E diz para nós que a política é a ciência de criar o bem de todos. E é nesse princípio nos firmaremos.
Ele disse isso quando ele foi deputado. Então, vamos nos lembrar um pouquinho, fazendo aí um breve histórico dessa questão mais assistencial. Na antiguidade, nós vamos ver por alguns relatos históricos e algumas pesquisas que não havia asilos, não havia orfanatos como hoje a gente encontra. Mas a gente não pode dizer que não existia assistência social, né? Nós vamos ver que alguns registros históricos mostram, por exemplo, que os egípcios, 5.000 anos antes de Cristo, eles já respeitavam os mortos, reverenciavam os mortos, então faziam uma espécie de assistência social. Os babilônios também, 3.000 anos antes de Cristo, eles não separavam os casais de escravos. Olha que interessante, né? Dispensavam sempre aquele consolo aos aflitos. Os hindus, na pessoa de Buda, 600 anos antes de Cristo, eles ensinavam também por parábolas a tolerância, né? Buda ensinava também isso, né? A igualdade, a bondade. E os chineses, também 600 anos antes de Cristo, pela influência de Confúcio, também ensinavam a bondade, ensinavam a lealdade, a fim de alcançar esse ideal superior. Depois que veio o cristianismo, não é, com a figura de Jesus aí trazendo esse aspecto para nós, né? Jesus não era cristão, era um judeu, né? Mas trouxe para nós aí a ideia do Cristo, né? E aí implantou-se o cristianismo como uma religião legal. É que os povos do passado começaram a organizar algumas instituições de assistência social. Essas instituições, então, passaram a ter um caráter mais permanente, mais oficial. Nós vamos ver que com a vinda de Jesus, a assistência social vai se mostrar em cada ato praticado por Jesus. Como aparece lá nas páginas do Evangelho, se quisermos citar algumas, mostrando então esse tríplice sentido de universalidade. Então, Jesus alcançava a todos, né? Suas palavras alcançavam a todos os homens, aqueles perseguidos, aos inimigos, aos escravos. Suas palavras estendiam-se além do campo material, por isso que a gente diz que é uma tríplice, que tem um tríplice sentido de universalidade. Estendia-se além do campo material, atendia também às necessidades as necessidades morais, as necessidades espirituais. Então, as palavras de Jesus, né, visavam também ao corpo e à alma. E penetrava todas as instituições. Então, Jesus ampliou o conceito de justiça e de fraternidade. Então, o Evangelho de Jesus, ele vai nos dar a base para essa verdadeira caridade. E ele vai ampliar esse conceito de amor ao próximo, conforme a gente pode ver em algumas citações. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, no capítulo 10. Jesus vai nos mostrar isso. Mateus, no capítulo 7, versículo 12, quando diz que tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Pequenos trechos que fomos retirando para que vocês possam perceber essa universalidade dos ensinamentos de Jesus. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 31, tratais todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, o que é necessário para salvar-se. Depois, quando trata do amor aos inimigos, Mateus, lá no capítulo 5, e tem Lucas no capítulo 6. Se a gente for procurar, nós vamos ver vários trechos, vários capítulos, vários versículos em que vamos tratar disso. Com Allan Kardec, que codificou o Espiritismo, né, esse grande espírito, professor, né, que trouxe para nós a codificação, Kardec traz uma nova luz para a assistência espiritual, realçando, então, essa responsabilidade dos seus seguidores
quando ele diz que fora da caridade não há salvação. Então, essa primeira campanha, né, promovida, então, a primeira campanha de que se tem notícia promovida, né, por uma entidade espírita foi por meio de Kardec, através da Revista Espírita, lá em janeiro de 1863. Por quê? Porque lá em janeiro de 1863, Kardec tinha o objetivo de arrecadar recurso para socorrer operários de uma fábrica na França, em Rouen, que é Rouen, né? Na verdade. Me parece que a pronúncia é essa, né? Esses operários, né, foram vítimas de um inverno muito rigoroso. Então, Kardec fez essa campanha através da Revista Espírita, e isso está registrado na Revista Espírita. Então, nós vamos ver aí a primeira campanha promovida por uma entidade espírita, que era a Sociedade Espírita Parisiense, coordenada aí por Allan Kardec. Então, graças às doações que foram recebidas, foi possível, então, levar uma tranquilidade para inúmeras famílias na época, que estavam sofrendo com esse inverno aí na França. Bem, em que se fundamenta a ação social espírita? A ação social espírita se fundamenta no trabalho de voluntariado. Esse trabalho leva reconforto material e espiritual aos mais necessitados. Vamos nos lembrar que existe uma diferença entre o serviço social do governo, que é apenas material, né? Porque o trabalho do governo é dar o material, ou seja, o alimento, né? O dinheiro, várias ações que são feitas aí, né? Agora, nós procuramos ver o indivíduo como um todo. Quando eu digo nós espíritas, trabalhando nessa ação social espírita, no sentido de fazer com que o indivíduo desabroche nele os germes de sua evolução espiritual. Por isso, a nossa missão não é dar somente o pão, é transformar a humanidade pela melhoria das massas. Então, não devemos só dar o alimento que mata a fome, o agasalho, segundo o próprio Kardec nos diz, né? O agasalho que vai suprir o frio, mas também temos que dar o reconforto espiritual da palavra esclarecedora. Essa palavra que estimula o nosso irmão, que não tem recursos materiais, né? Mas que vai estimulá-lo a caminhar com os próprios pés. Como a missão do Espiritismo é transformar a humanidade de acordo com o aperfeiçoamento dos indivíduos, então todo auxílio dado, né, ao próximo deve ser acionado, então, dentro de um programa que tenha por objetivo esse reequilíbrio moral. Então, essa reintegração social e essa educação espiritual. Portanto, o Espiritismo ele possui uma visão muito grande do homem, do universo, e desenvolve essa doutrina social. A gente percebe isso, né? Através da qual a gente pode encarar os mais complexos problemas civis e tudo que se relaciona com o bem comum. A doutrina espírita, amigos, ela pode desenvolver, então, um extenso programa referente à justiça social, referente à democracia, referente à liberdade. Nós vamos ver aqui no estudo algumas passagens de O Livro dos Espíritos, em que Kardec vai fazer diversas perguntas aos espíritos e eles vão nos responder também. Também o Espiritismo sustenta, não é, que o bem comum ele deve ser o resultado da nossa conduta individual. Então, nós temos que prestar bastante atenção no que estamos fazendo, baseando-nos nos valores de liberdade e de democracia. Então, aqui é importante que se dissermos que somos espíritas, temos que compactuar com o bem comum. Não é possível um espírita, né, cometer atos ilícitos, por menores que possam parecer. Se são ilícitos, são ilícitos. E aí nós não estamos colaborando com esse bem comum. Ficar também sem dizer nada não é o correto.
Então, nós temos também que nos posicionar. É importante, com caridade, com fraternidade. Então, não podemos confundir os meios com os fins. Vamos lembrar de um exemplo bem claro, que é a doação de cestas básicas. Toda casa espírita faz essa doação. A nossa casa espírita atende a 70 famílias cadastradas. Então, uma doação mensal. Se ao darmos essa cesta, não estivermos incentivando a pessoa a se melhorar, a se aperfeiçoar, a evoluir espiritualmente, nós vamos estar apenas criando dependentes, o que vai contrariar o objetivo do espiritismo. Por quê? Segundo Emmanuel, o objetivo do espiritismo é a libertação das consciências. E só entregar uma doação, não estamos libertando ninguém consciencialmente. Então, resumindo, o alimento é o meio, a libertação da alma é o fim. Então, nós temos que saber distinguir isso. Então, para atingir o fim, nós temos que ir através de algo, que é entregar um alimento ou uma doação, né, ou de roupa, de uma cesta básica, ou do que quer que seja. É isso que normalmente as casas espíritas fazem. Vamos nos lembrar da questão 932 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim aos espíritos: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Né? Frequentemente a gente vê que o mal está sobrepujando o bem. E aí Kardec faz essa pergunta. Porque se a gente for olhar como estamos falando de assistência social, de ação social, por que será que o bem está sempre meio apagado, né? Nos dá a entender isso. Os espíritos respondem: por fraqueza destes. Destes quem? Dos bons, né? Os maus são intrigantes, são audaciosos, como os espíritos nos respondem, e respondem a Kardec. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então, essa é a resposta da espiritualidade para Kardec. Então, vejam bem, os bons são tímidos. Então, é importante que o bem também seja levado ao alto, né? Não para se orgulhar ou nos orgulharmos, não é nada disso. Mas não podemos ser tímidos, temos que nos posicionar. Então, as ideias, né, regeneradoras, elas tocam muito a sociedade humana, tanto na sua estrutura, quanto na sua organização, quanto no seu funcionamento. Então, às vezes, há conceitos que, em todas as circunstâncias e em todas as situações, né, esses conceitos concretizam a aplicação da verdade, da justiça e do amor. Então, nós temos que trabalhar em cima da verdade, da justiça e do amor. Então, lembrar todas as situações que vivenciamos em nossas vidas, no dia a dia, se estamos realmente com a verdade, né, com a justiça, se não estamos sendo injustos em quaisquer situações, se não estamos mentindo em algumas situações, porque isso não é uma conduta favorável ao espiritismo. Então, em todas as circunstâncias da vida, temos que trabalhar essas questões. Por quê? Porque aí o bem vai se sobrepujar ao mal. Se começarmos, todos nós, enquanto humanidade, e aí não só espíritas, mas toda a humanidade, a trabalharmos essas questões. Então, temos aí uma outra questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão 917. Kardec pergunta: há uma contribuição política sob o aspecto filosófico que o Espiritismo oferece à sociedade humana, a fim de que ela se estruture, organize e funcione em termos de verdade, justiça e amor? Vejam bem, Kardec já quer saber se há uma contribuição política sob o aspecto filosófico. Kardec não entrou em questões partidárias. Não era isso que Kardec estava perguntando. Ele queria saber se há uma contribuição política que o Espiritismo oferece à sociedade, a fim de que essa sociedade possa se estruturar e funcionar com verdade,
com justiça e com amor. Aí os espíritos respondem: quando bem compreendido, se houver identificados costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Vejam que papel importante tem o espiritismo, segundo os próprios espíritos e a espiritualidade superior que respondeu a Kardec. Então, quando bem compreendido, porque às vezes não há compreensão dos princípios básicos. Gente, temos que ler Kardec para compreender bem o espiritismo. Temos Emmanuel, temos André Luiz, temos Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, temos Ivone Pereira, mas temos que ler Kardec. Lendo Kardec, vamos entender o que o espiritismo nos propõe. Se não compreendermos o espiritismo, vai ser difícil para nós trabalharmos essas questões. Então, é importante, temos que compreender para identificar na sociedade os costumes e as crenças, porque, segundo a espiritualidade, o espiritismo transformará os hábitos e as relações sociais. Vejam que papel importante. E aí, Kardec, preocupado, então, com a felicidade humana, Kardec questiona, lá na pergunta 922 de O Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Ele está afirmando, correto? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Vejam a preocupação de Kardec. Por que Kardec está perguntando isso? Porque Kardec vê que existem as diferenças. E nós, pelo Espiritismo, podemos ver que não há injustiça. Deus não é injusto, Jesus não é injusto, a espiritualidade não é injusta. Nossa conduta nos permite ter ou não ter, ser ou não ser algo. Certo? Pode ser agora? Pode. Podem ser os nossos atos de agora, como podem ser atos do passado, que graças à misericórdia divina não nos lembramos. Mas Kardec estava preocupado com isso, porque ele sabia que a felicidade, às vezes, de um, né, é, às vezes, a desgraça do outro. Mas aí ele quer saber se existe alguma soma de felicidade comum a todos. Então, olha o que os espíritos respondem para Kardec. Primeiro que os espíritos fazem uma síntese assim, glamurosa, digamos assim, né? Uma síntese. Então, os espíritos trazem um esclarecimento muito lúcido sobre essa questão. Nessa resposta, fazem um grande desafio para nós, para nossa participação, para que seja promovida essa felicidade. Quando eles afirmam, com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, Kardec quer dizer o seguinte: haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Os espíritos falam, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, olhem que beleza de resposta. Para sermos felizes, para ter essa felicidade comum, primeiro, a posse do necessário. Será que estamos tendo o necessário ou queremos além do necessário? Será que estamos satisfeitos com o necessário ou não? Vemos na sociedade que não. Queremos muito além do necessário. Queremos o supérfluo. 70 pares de sapato, né? 20 blusas, 3 carros, não é? Queremos além do necessário. Vimos agora com a pandemia que basta-nos o necessário, ou bastou-nos o necessário, quando tivemos que ficar em casa, isolados. E com relação à vida moral, estamos com a consciência tranquila, amigos? Né? Temos que ter a consciência tranquila, ou seja, não faltamos com a verdade, não faltamos com a justiça. Isso é a consciência tranquila. E muita fé no futuro. Que a fé também é uma palavra-chave. E aí, ampliando um pouco mais os conhecimentos, na questão 927,
os espíritos respondem para nós que verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. E aí os espíritos resumiram tudo. Quando nos falta o necessário e a saúde do nosso corpo, realmente somos infelizes. Porque sabemos que quando passamos por qualquer dificuldade no nosso corpo que se manifesta em forma de doença, seja ela mínima ou não, uma dor que sentimos, não ficamos satisfeitos. Tudo está ruim. Podemos ter milhares de coisas materiais, mas tudo está ruim. Não é verdade? Então, os espíritos nos esclarecem sobre isso. Então, se a gente for o entendimento que temos, nós temos uma ação social no mundo, nós espíritas. Então, nós devemos estar muito atentos a essa ação. Como? Praticando justiça, praticando amor, a fim de que todos tenham isso que os espíritos colocaram: posse do necessário e saúde do corpo. Então, vamos trabalhar em cima disso. Ah, mas o Brasil é um país de desigualdades. É, mas não é só o Brasil que é um país de desigualdades. Nós temos desigualdades em todo o planeta Terra. Afinal, nós estamos aqui ainda em provas e expiações. Caminhando, estamos em transição, né, para um outro momento. Mas não vamos ser todos iguais ainda, pois ainda temos sentimentos contrários ao amor. Temos egoísmo, temos orgulho, temos vaidade, não é? Alguns sovinice. Então precisamos estar atentos à prática da justiça. Então, nós temos que defender sempre posições íntimas, para que todos tenham uma alimentação adequada, o vestuário, uma habitação, a educação adequada também, para todos, não é? Remédios, assistência médica, lazer. Então, em quaisquer momentos em que estivermos envolvidos em situações que possamos emitir opiniões ou talvez até trabalhar em cima disso, temos que nos posicionar em relação a isso. Então, amigos, a concepção espírita do homem e da sociedade sustenta que os estados aí entendendo-se como um todo, né, realmente democráticos, né, deverão elevar-se até o plano espiritual do ser e considerar a sua evolução. Isso quer dizer que cada cidadão deverá ser considerado como um espírito encarnado. O que quer dizer isso? Que para expressar-se necessita de uma liberdade que não esteja viciada por nenhuma ambição materialista. Então, o Espiritismo ele vai dirigir esse apelo às consciências dos novos tempos, advertindo, então, que o governo, né, dos povos, dos governantes, né, deverão, através da lei da justiça, do amor e da caridade, efetuar essas questões. Então, sem essa concepção, os cidadãos serão considerados apenas como simples máquinas, sem qualquer transcendência espiritual. Ah, estamos longe de chegar nisso. Estamos, mas tenhamos fé no futuro, como os espíritos nos disseram. Então, precisamos trabalhar isso. Na questão 930, os espíritos nos fazem uma advertência, que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E nós temos na Terra milhares de pessoas morrendo de fome. Kardec vai complementar para nós, e eu vou ler o trecho. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por sua culpa, pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele mesmo também será melhor. Então, olhem bem, se a organização social for criteriosa e for previdente,
apenas ao homem cabe essa culpa de faltar a ele o necessário. Então, é muito importante isso. Quando todos nós praticarmos a lei de Deus, a lei de amor, a lei de justiça e caridade, não é? Nós teremos uma nova ordem social totalmente diferente, baseada na solidariedade. Então, vamos ver o que diz Kardec em A Gênese, lá no capítulo 18, nos itens 24 e 25, porque Kardec também trabalha isso no livro A Gênese. A nova geração marchará, pois, a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Dado esse estado de coisas, que poderão fazer os que entendam de se lhe opor? Vejam que maravilha! Olhem bem, essa geração nova, a gente vê isso, basta fazer uma análise das crianças que estão chegando, né? As crianças que estão chegando são muito mais solidárias. A gente percebe isso se começarmos a ter uma observação mais atenta. Esse é o objetivo do Espiritismo, né? E é o objetivo dessa nova geração que que está aí, né, chegando, marchando para a realização de ideias mais humanitárias, mais compatíveis com esse grau de adiantamento. Então, quando esses dois se juntarem, as ideias espíritas com essa nova geração, né, o Espiritismo, então, vai achar nesses novos homens espíritos dispostos a acolhê-lo. A acolher as ideias espíritas, essas ideias que nós acabamos de falar, de justiça, de caridade. Então, Kardec continua dizendo para nós que o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Então, não é a religião espírita, a doutrina espírita que vai criar isso. É a nossa própria maturidade enquanto espíritos encarnados neste planeta, que vamos ver que isso é necessário. Então, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que ela abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento da regeneração. Porque o movimento da regeneração é esse, amigos, é a mudança íntima de cada um. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de grande utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Olha que interessante, Kardec já dizendo isso para nós. Então, por que Kardec disse isso, né? Que o Espiritismo não cria essa renovação social? Porque as ideias espíritas estão assentadas sobre a sua doutrina social, que é a lei de igualdade. E Kardec vai trabalhar muito a lei de igualdade no Livro dos Espíritos. E ele reconhece que o cumprimento dessa lei de igualdade anula toda a destruição de egoísmo, anula todos os preconceitos. E esse egoísmo é o fundamento da maior desigualdade econômica e política que existe no planeta Terra. Então, para a filosofia espírita, todos os homens são iguais, porque todos tendem a um único fim, né? Além disso, nós vamos ver que a doutrina, não é, a espírita aceita a suprema igualdade dos espíritos perante Deus. Então, em consequência, o que a gente vê? Que as desigualdades sociais estão destinadas a desaparecer. Porque desigualdade social não é obra da natureza, não é uma coisa natural. É obra da pequenez moral nossa, ainda homens encarnados, seres humanos ainda neste planeta. Como que os bons podem atuar, então, para mudar isso? Porque nós vimos lá
os espíritos dizendo que os bons são tímidos. E a gente vê isso pelos jornais. As notícias boas quase não aparecem. Pouquíssimas aparecem. Aparecem as notícias do mal, né? Então, o espírita verdadeiro, ele deve estar atento na concretização da doutrina espírita na sociedade. Apesar, né, sabemos, das dificuldades, dos obstáculos, que são semeados, não é, pelo orgulho, pelo egoísmo de muitas pessoas, de muitos grupos, que ainda querem manter aquele status quo. Então, o próprio Espiritismo, ele demonstra a possibilidade e a eficácia dessa ação, conforme Kardec nos diz. Olha o que Kardec nos diz. Digamos, antes de tudo, que os bons na Terra não são absolutamente tão raros como se julga. Que os maus são numerosos é, infelizmente, verdade. O que, porém, os faz parecerem ainda mais numerosos é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. De tal modo, entretanto, compreendem a preponderância do bem, que não podendo praticá-lo, com ele se mascaram. Kardec nos diz isso, são audaciosos. Os bons, ao contrário, ele continua, não fazem alarde de suas boas qualidades, não se põem em evidência, de onde parecerem tão pouco numerosos. Pesquisai, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação e em todas as camadas sociais, e deparareis com criaturas de natureza boa e leal, em número bastante a vos tranquilizar o coração, de maneira a não desesperardes da humanidade. Essa leitura de Kardec é para pensarmos o seguinte, porque tem muita gente que fala, nossa, o mundo está horrível, o mundo está uma porcaria. Não, o mundo não está horrível, o mundo não está uma porcaria. O mundo está maravilhoso. Existem muitas pessoas, como Kardec está nos dizendo aqui, de boas qualidades. E em todas as camadas sociais, em todas, amigos. Em todas as camadas. Existem pessoas que estão dispostas a ajudar, que estão dispostas a contribuir com o planeta, de modo a que não nos desesperamos para falar que a humanidade está um caos. A humanidade não está um caos. Nós temos que mudar nossa intimidade. Então, o que a gente constata é o seguinte, que é importante a participação dos bons na organização da sociedade. Baseando-se em quê? Com base na justiça e no amor. Sabemos que o meio ambiente influencia sobre a maioria e que a melhoria da sociedade ela está diretamente ligada à ação social eficaz dos bons. Então, o espírita, por íntima afinidade, que nós temos que ser, né? Não vou dizer que nós somos, né? Nós temos que ser afinizados e ligados ao bem. Isso é importante. Por quê? Porque aí sim nós vamos ter uma participação efetiva na sociedade, sempre com bases na justiça e no amor. Então, nós, espíritas, temos que influenciar o meio ambiente em que vivemos, temos que influenciar a sociedade em que vivemos. Isso é o que chamamos de participação política do espírita. Não podemos só nos preocupar com a nossa reforma íntima, nos isolando, por exemplo, em um oásis de indiferença. Não podemos fazer isso. Então eu vou me concentrar então, em me melhorar, vou pensar em mim, porque aí eu estou pensando só em mim. Eu estou sendo egoísta. Eu tenho que transformar isso num todo, porque senão eu vou virar ali um oásis numa ilha. Né? Então eu fico indiferente a tudo que acontece na sociedade. Não. Essa ação política nossa, enquanto espíritas, deve ter como objetivo o bem comum. Então, aqueles que pretendem o bem não podem se omitir, meus amigos. Então, essa participação, ela liga-se muito com a questão da caridade. Ela está ligada com a caridade. Porque amar é querer o bem. Então, eu quero o bem do meu planeta. Então, para isso, o que eu posso contribuir? Eu tenho que contribuir com o meio ambiente. O que eu estou fazendo para contribuir com o meio ambiente em que eu vivo? Quais ações estão sendo desenvolvidas? Eu tenho que contribuir com o meio social no qual eu estou inserido. Como? O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar?
Então, a expressão política do amor é querer fazer o bem para todos. Então, é preciso agirmos contra o egoísmo, contra o orgulho, que realmente são os maiores males que, eticamente falando, afligem a humanidade. Orgulho e egoísmo se instalam em pessoas, em grupos. Esse, sim, é o maior mal, ou esses, né, são os maiores males da humanidade. Kardec tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, lá mais no início, na questão 292, em que ele faz essa pergunta, se seria possível destruir o orgulho e o egoísmo. E os espíritos falam, sim, é possível. Eles colocam, do contrário, forçoso seria determinar um ponto de parada ao progresso da humanidade. Aos que são progressistas, cabe acelerar esse movimento por meio do estudo e da utilização dos meios mais eficazes. Será que no plano espiritual a gente vê essas ações sociais nas colônias espirituais? Claro que sim. Nas colônias espirituais, as ações sociais têm um vasto campo de ação quando estão lá desenvolvendo as atividades. Por exemplo, vamos lembrar de algumas ações sociais desenvolvidas no plano espiritual. No livro Nosso Lar, nós vamos ver lá no capítulo 27, André Luiz em Nosso Lar. Então, vamos dar uma lida aqui para relembrarmos, porque nós vamos ver isso em vários livros do André Luiz, né? Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles, de espíritos, né? Deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. André Luiz fez isso, né? A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-se abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Olha que belo exemplo do André Luiz, um médico, né? E tinha orgulho de ser médico, era de uma família abastada. E no plano espiritual, não é? Ele foi limpar a substância negra e fétida. E lançou-se aquele trabalho com amor, porque ele queria modificar aquele ambiente, ele queria ajudar, ele queria também modificar a si mesmo. Né? E aí ele começou a se educar. Será que estamos também precisando nos educar para que atinjamos aí esse objetivo que o André Luiz conseguiu, né? Começando lá pela enfermagem rudimentar? No livro Além da Morte, a Otília Gonçalves, também o espírito, né, da Otília Gonçalves, vai nos relatar também. Olhem bem. Aclimatada na terra, aos labores humildes de limpeza e asseio, ofereci-me à irmã Zélia, em dia de grande movimento, para contribuir de algum modo com os deveres de manutenção da enfermaria onde me encontrava, experimentando com a sua aquiescência indizível júbilo. À medida que era atraída para esse serviço singelo, estranho revigoramento tomava corpo dentro de mim, entusiasmando-me e fazendo-me esquecer as preocupações e angústias lancinantes que ficaram no espírito com a distância colocada pela morte. Esse livro é muito bom, fica uma dica, né? O livro Além da Morte. Então, na Terra, a Otília já estava acostumada àqueles labores de limpeza, de asseio, de cuidado, né? Então, ela se oferece para fazer a mesma coisa no plano espiritual, para contribuir de algum modo. E aí ela se sentiu o quê? Rejubilada, alegre, feliz. E com isso ela se esquece das preocupações, das angústias que ficaram no seu espírito. Então, mais um trabalho de ação social no plano espiritual.
Vamos nos lembrar de algumas organizações socorristas existentes nos planos espirituais imediatos à crosta da terra. Por exemplo, os samaritanos. Lá no livro Nosso Lar, no capítulo 28, tem os samaritanos que faziam uma atividade junto ao umbral, né? No livro Os Mensageiros, nós vamos ver um posto de socorro que existia lá, vinculado a uma colônia, que era a colônia Campo da Paz, que era administrado pelo Alfredo, que tinha mais ou menos uns 500 colaboradores, também desenvolvendo uma ação social lá no plano espiritual. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz também faz menção à casa transitória de Fabiano, que também prestava esse auxílio. No livro No Mundo Maior, no capítulo 20, né, fala-nos lá do lar da Cipriana e dos postos de socorro, das escolas, que vão atender ali a diversas entidades sofredoras que estão situadas numa extensão muito grande, né? No limiar ali das cavernas, onde eles falam lá que vastos cardumes de desventurados jaziam chumbados ao solo, quais aves desditosas de aves partidas. Essa citação está no livro O Mundo Maior, no capítulo 20. Olha que tristeza de ambiente, mas existe o lado da Cipriano e os postos de socorro e as escolas, trabalhando aí em ações sociais efetivas. No livro Entre a Terra e o Céu também, no capítulo 11, né, André Luiz descreve para nós o Lar da Bênção, onde mais de 2.000 crianças são assistidas, quem já leu deve se lembrar, por mães substitutas. A maioria à espera de uma nova oportunidade no plano terrestre. Então, olha que beleza, quantas ações. Esses livros, gente, todos aí, né, pela psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. No livro Ação e Reação, no capítulo 1, André Luiz vai nos apresentar a Mansão Paz, que era uma instituição socorrista também, né, dedicando aí fazendo a sua ação social, que era vinculada à colônia Nosso Lar. E foi fundada há mais de 3 séculos para atender aquelas entidades infelizes, aquelas entidades enfermas, que iriam aí se preparar para uma nova incursão na Terra. No livro Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo 12, na página 190, tem um trecho muito interessante. Diz assim nesse capítulo: devemos dar o pão que alimente o corpo, sem esquecer a luz que ilumine o espírito. Então, nos primórdios lá do cristianismo, a maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus, através da sopa humilde ou do teto acolhedor. Vamos nos lembrar lá da Casa do Caminho, não é? Na época lá dos cristãos primitivos. Então, eles entraram em contato com Jesus a partir daí, mesmo antes, na época de Jesus, não é? Eram recebidos na casa de Pedro para uma sopa e um teto. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. Isso é o que a Irene diz lá no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 12. Então, lá eles faziam a mesma coisa. Davam o pão que alimentasse o espírito, mas sem esquecer a luz. Aliás, davam o pão que alimentava o corpo, desculpem, né? Mas sem esquecer a luz que alimentava o espírito. E aí, ali ela se lembra dos primórdios, né, do cristianismo, lá no início, quando também foram pela sopa, pelo teto, mas ali também eles estão fazendo a mesma coisa, a recapitulação do cristianismo. No livro Nas Tramas do Destino, no capítulo 21, o Divaldo, psicografia do Divaldo pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, há também uma citação muito interessante que eu vou ler para vocês, porque essa é um pouco maior, sobre a questão dessa ação social espírita. Diz assim: pensa-se muito em estômagos a saciar, corpos a cobrir, doenças a curar. Sem menosprezar-lhes a urgência,
O Consolador tem por meta primacial o espírito, o ser em sua realidade mortal, donde procedem todas as conjunturas e situações que se exteriorizam pelo corpo e mediante os contingentes humanos, sociais, terrenos. Portanto, se precatem os trabalhadores da última hora contra os excessos, a fim de que a exaustão com os labores externos não exaura as forças do entusiasmo, nem derrube as fortalezas da fé, ao peso da extenuação e do desencanto nos serviços de fora. Olhem que interessante esse trecho do Manuel do Espírito, né? Manuel Filomeno de Miranda. Nós pensamos sempre nisso mesmo, né? Oh, a pessoa tem fome, ela não aguenta ouvir nada. Ela quer comer, né? Mas a gente não pode menosprezar isso, mas ao mesmo tempo nós temos que ver que a meta principal de Jesus e do Espiritismo é o Espírito. Porque do Espírito é que vem todas as situações, todas as conjunturas, tudo isso refletido no corpo. E aí, mediante toda essa organização social que nós falamos. Aí, por isso, amigos, ele, Manuel Filomeno, está nos chamando a atenção aqui, para que a gente se previna, nós, trabalhadores da última hora, contra os excessos. Temos que ter cuidado, para que a gente não caia numa exaustão e deixe de fazer o que temos que fazer, não é? Com entusiasmo, que é a palavra amiga, o consolo, principalmente ao próximo, mais próximo de nós, né? Porque estamos cansados, né? Por causa dos outros serviços, que, como o Manuel Filomeno diz, são serviços de fora. Joana de Ângeles, também, no livro Dimensões da Verdade, pelo Espírito de Divaldo, ela fala que a caridade tem regime de urgência. E é verdade, nós sabemos disso. Mas também o esclarecimento ao seu lado tem tarefa prioritária, funcionando como combustível de sustentação. Então, além de dar o pão, temos que dar a palavra consoladora, que é o que a nossa casa faz. O nosso grupo de assistidas, que vão lá, pegam a cesta, mas também, antes da cesta, assistem a uma palestra. Não é? De um jeito mais simples, de um jeito mais fácil de entender, mas também estamos levando a palavra do Cristo e a palavra do codificador, da doutrina espírita. Mesmo que ali não haja espíritas, que existam muitos católicos ou de outras religiões. Isso não importa, porque todos ali somos espíritos. Estamos aprendendo e alguma coisa vamos levar e vai ficar na nossa cabeça, né? E aí a Joana de Ângeles continua falando: guardemos a certeza de que ao lado da assistência material que possamos doar, a assistência moral e espiritual deve ter primazia. Quantos chegam à casa espírita procurando não o alimento material ou coisas materiais, mas essas palavras, né? Essa assistência moral ou essa assistência espiritual. Então, isso aí é muito importante. E para concluir, nós trouxemos uma mensagem muito interessante, né, do espírito Melanchthon, retirada do livro Irradiações da Vida Espiritual, pela médium Madame Creel. Então, o Espírito diz o seguinte: o tempo correu. Antes de eu ler a mensagem, só quero explicar que o Espírito Melanchthon foi um dos espíritos que se manifestou muito, né, na Revista Espírita e nas obras de Kardec. Então, ele estava ali sempre participando. Então, através dessa médium, Madame Creel, e foi condensado neste livro várias mensagens de vários espíritos diferentes, ele trouxe para nós essa mensagem. O tempo correu. Os anos escoaram e formaram séculos. Anos tão duros de escuridão. Horas tão longas de lágrimas e de torturas passastes. Mas fostes o orvalho fecundado que faz germinar o seu progresso. Destes à luz pensamentos,
trouxestes essa liberdade de consciência, para cuja advenção tantas almas valorosas trabalharam. Filhos, aproveitai com paz, com fruto, os tesouros tão penosamente acumulados por vossos predecessores no campo do livre pensamento. Queremos espíritos completamente livres dos preconceitos, dos erros tolos, das superstições que empanam a luz e sufocam o progresso. Queremos livres pensadores. Sim, livres pensadores em sua mais alta e bela significação. Buscaremos e encontraremos homens prontos a se dedicarem à felicidade de seus irmãos. Homens bastante grandes para não tropeçarem no orgulho e caírem por ele. Espíritos capazes de nos auxiliarem na regeneração do gênero humano. Espíritas, eis o que se espera de vós. Coragem, pois, e continuai a tarefa. Então, é uma mensagem para nós, para encerrarmos o estudo de hoje. Mensagem lá no século XIX, trazida para nós através dessa grande médium, em que ele traz uma questão muito importante para nós, né? Queremos espíritos livres de preconceitos, de erros tolos, de superstições. Então, amigos, é hora de trabalhar. É hora de nos movermos em todas essas ações sociais que existem ao nosso redor. Seja nossa casa, nosso trabalho, em grupos de amigos, na casa espírita. Trabalhar para o bem de todos. Essa é a nossa ação política maior dentro da doutrina espírita. E não nos percamos, né? Estejamos atentos a tudo que vier, né? Não tropecemos no orgulho, como diz o Espírito aqui para nós. Ele está dizendo que querem espíritos capazes de auxiliarem na regeneração do gênero humano. Então, isso é possível. Isso significa que todos nós caminharemos para a regeneração. Então, coragem e continuai a tarefa. Então, amigos, continuemos na tarefa e tenhamos coragem, bom ânimo, perseverança. Que sejamos sempre aquela terra boa, onde os frutos vão cair, vão germinar, crescer, dar bons frutos. As sementes caem e vão dar bons frutos. Sejamos sempre isso. Que Jesus ampare a cada um de vocês, a cada um que está aqui nos assistindo, e que os espíritos amigos, essa equipe maravilhosa de Bezerra de Menezes, que nos acompanha, estejam sempre com cada um de vocês, com cada um de nós, nos auxiliando em todos os momentos. Muito obrigada a todos pela paciência e até uma próxima oportunidade.